Fala, corredores! Sejam bem-vindos à imersão Diminua Seu Tempo na Corrida. Essa é a primeira aula. Que bom ter você aqui comigo. Meu nome é Jefferson Gonçalves, sou nutricionista esportivo e também sou corredor de rua amador, apaixonado por corrida de rua. E nesse evento eu vou te mostrar como você pode diminuir em até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo sem engordar. E isso é possível mesmo que hoje você tenha muito cansaço durante a sua corrida, dificuldade para respirar, falta de fôlego, pernas pesadas, diarreia, cãibras, mesmo que talvez você esteja acima do peso ou que tenha alguma condição de saúde, né, como hipertensão, diabetes, menopausa, hipotiroidismo, e isso é possível independente da sua idade. E aí você deve estar se perguntando, né, pô, será? Será que isso é verdade? E eu te respondo que sim, porque eu mesmo consegui fazer isso, né? A minha maior dificuldade era por conta do cansaço, né? Eu começava a correr e logo ficava muito cansado, muito ofegante, aquela sensação de falta de ar. E isso me impedia de diminuir o meu tempo na corrida. Mas após aplicar a estratégia alimentar de forma correta, eu diminuí o meu tempo na corrida com liberdade para comer de tudo sem engordar, e centenas de corredores também já conseguiram isso. Olha só, vou mostrar um print para vocês. Solta aí, chefinha, um print para a galera ver. Olha só, turma. Esse print aqui é o print do meu tempo nos 10 quilômetros em maio de 2019. O tempo era de 53 minutos e 14 segundos. E essa outra foto aqui é de 4 semanas depois. Né? Eu fiz os 10 quilômetros em 45 e 25 segundos. E aí você deve pensar, né? Pô, isso aí foi sorte, cara. Isso foi um caso isolado. Não acontece mais, ou aconteceu só com ele. E eu posso te provar que isso foi possível com centenas de corredores que já passaram pelo caminho que eu vou te mostrar nesse evento. Veja esses trechos de corredores amadores que conseguiram diminuir em até 10 minutos no treino de corrida através da nutrição com liberdade para comer de tudo sem engordar. Olha só. Se comparar, fazer a comparação de antes para hoje, meu irmão, diferença grande. Naquele tempo eu corria 5, 5,5, a 6, entendeu? Hoje eu fiz 3 provas lá, pós-pandemia, aqui na minha cidade, eu corri tudo abaixo de 4, tudo abaixo de 3,50. Que isso, cara? Uma eu fiquei em segundo e outra eu fiquei em primeiro. Eles sabem quem eu era antes na corrida e quem eu sou hoje, entendeu? Que antes não tinha pódio. Hoje, os meus concorrentes já olham assim para mim assim, pô, o Domingo tá ali. E em relação à alimentação, bicho, mudou totalmente. Hoje eu tô comendo tudo. As pessoas perguntam, Domingo, o que é que tu come? Meu irmão, eu como de tudo. Entendeu? Só que é nas quantidades corretas. No final da corrida, que eu olhei o relógio, tinha dado 29 minutos. Eu falei, não, isso é brincadeira, só pode estar errado, esse relógio está marcando errado. Não pode, 29 minutos. Eu fazia de 35 para cima, aí eu digo, eu estou acreditando nisso. Aí eu fiquei morta de feliz, né? Eu fiz 10 quilômetros em 1h08. E a minha última corrida foi 1h13, mas eu consegui emagrecer 2 quilos. E o que é mais importante é que eu não estou engordando. E pizza da sexta-feira, eu como 2 pedaços de pizza na sexta-feira sem receio nenhum. Fui fazer 8 quilômetros, fiz em 1h30. Segunda-feira eu fui correr, eu já fiz 48, sem parar. Quando eu chego, me sinto bem, não chego cansada. Já com você é diferente, você manda a gente comer tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta. Há quanto tempo eu não comia pão, um bom arroz? Não fazia muito tempo. A gente se sente à vontade para comer. Hoje em dia, eu como com vontade.
Você viu aí com seus próprios olhos, corredores comuns, assim como você, conseguiram diminuir em até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo e sem engordar. Acredito que nesse momento você deve estar querendo saber o que o Jefferson ensinou para esses corredores conseguirem esses resultados. O que eles aprenderam que fez tanta diferença assim no resultado? E é exatamente isso que eu vou te contar. E você vai começar aprendendo o que eu descobri com esse método, né? Como que eu descobri esse método? Eu sempre pratiquei esporte, né? Com 8 anos de idade, eu comecei a jogar futebol e só larguei aos 17 anos. E aí tem uma foto para vocês verem. Eu sou esse de amarelo ali, né? Amarelo com azul. E nessa época, né, eu não praticava corrida de rua. E aos 16 anos de idade, o meu irmão mais velho, ele me chamou, né, me convidou para participar de uma prova muito conhecida aqui no Espírito Santo, que é as 10 milhas garoto, que são 16 quilômetros de prova, com uma ponte inclinada. Tem uma foto aí, ó, das 10 milhas, onde tem essa ponte de 2 quilômetros de subida aí. E a minha irmã me chamou para participar dessa prova, né? E a única pergunta que eu fiz foi o seguinte: o que é que eu precisava fazer, né, para participar dessa prova? E ele falou que só precisava de colocar uma camisa, uma bermuda e um tênis. E, sinceramente, eu não me preocupei se eu daria conta ou se não, porque na minha cabeça seria muito tranquilo. Aliás, eu tinha um ótimo condicionamento físico, né, por conta do futebol. E eu pensava que isso era bastante. Turma, eu fui lá e me lasquei todo. Nos primeiros quilômetros, eu já estava morto. Ofegante, parecia que não tinha ar mais. As pernas, parecia que estava correndo com um chumbo em cada perna. Muita dificuldade de manter o ritmo. Inclusive, eu tive que caminhar durante a prova. Eu vi pessoa mais velha passando por mim, pessoas acima do peso que chegaram na minha frente e que estavam bem melhores do que eu, tá? Aí eu concluí a prova, acabado, todo assado, fiquei tudo assado, as pernas, nossa, foi terrível, cara. Mas aquela situação ali, ela mexeu muito comigo, né? E me deu força para continuar na corrida e provar para mim mesmo que eu também era capaz. E nesse caminho, eu desisti do futebol e iniciei a minha faculdade de nutrição já com o objetivo de atuar na área esportiva, né? Em 2017, eu ingressei na minha especialização de nutrição esportiva e comecei a atender atletas profissionais de corrida. Olha só, vou mostrar uma foto para vocês aí. Aí eu já estava atendendo os atletas profissionais, né? Fazia o acompanhamento desses atletas, tanto aqui do estado do Espírito Santo, como também do estado de Minas Gerais. Nesse meio, né, eu aproveitei, eu tinha esse acompanhamento deles e eu ia em alguns treinos deles, né? E aproveitei o ambiente ali para fazer o meu treino, né? E o que me chamou a atenção foi que eles conseguiram atingir os objetivos dos treinos que eram intensos, né? E aí, naquele dia, eles fizeram 30 tiros de 400 metros, com um intervalo de 1 minuto e 30, e o meu treino, galera, era apenas 10 tiros de 400 com um intervalo de 2 minutos. Eles concluíram o treino conforme era programado, e eu, no meu 5º tiro, já estava morto, muito cansaço, a perna pesada, um cansaço acima do normal, e a perna pesada, a perna queimando, estava insuportável, tive que parar, e aí eu quebrei, abandonei o treino. E aí me veio uma pergunta, né? Pô, por que eles conseguiram concluir e tiveram um excelente desempenho, né? E eu não? Aliás, eu sempre busquei ter um bom desempenho na corrida, né? E eu tenho o hábito de analisar todo treino ou prova que eu faço. E naquele dia eu fiz essa análise, né? E aí eu comecei a escrever o que poderia
ter impactado no meu resultado? A primeira coisa que eu analisei foi o seguinte, veio na minha mente, né? Eu preciso treinar mais para melhorar o meu condicionamento físico. Aliás, eles são atletas profissionais e treinam com a maior frequência, né? Treinam com maior frequência. E foi por isso que eles conseguiram e eu não. A partir dessa suposição, eu também cheguei a uma outra conclusão. Dentro dessas proporções de treino, o meu treino era forte para mim, no caso, 10 tiros de 400 metros com intervalo de 2 minutos, e o treino deles era forte para eles. Então, não era aí que estava o problema, né? Eu não precisava aumentar o meu volume de treino para ter um bom desempenho e diminuir meu tempo na corrida. O outro ponto foi que diferenciava, né, o meu resultado com os resultados dos atletas era que eles estavam aplicando uma estratégia alimentar que eu mesmo prescrevi para eles, porém nunca havia colocado em prática no meu próprio treino. É exatamente isso, né? Eu, como nutricionista, não aplicava a estratégia, porque eu ainda tinha um olhar que aquela estratégia só servia para atletas profissionais. E aqui eu tive uma grande lição, galera. Para ter resultados diferentes, é preciso ter atitudes diferentes. Foi aí que eu comecei a colocar em prática o que eu prescrevia para eles, mas ajustado para a minha realidade de corredor amador, né? E não deu outra, turma. Foi ótimo. A partir dali eu comecei a diminuir o meu tempo na corrida. Tudo que dava certo para mim, eu replicava nos meus clientes corredores e funcionava com eles também. Inclusive para qualquer cliente, tá? O mais velho, mais jovem, os que estavam acima do peso, os que eram iniciantes, os veteranos da corrida. Para quem tinha e não tinha assessoria, para os que tinham que caminhar durante um treino e também para quem já tinha excelentes resultados na corrida. E ao aplicar a estratégia, eles conseguiam diminuir o tempo na corrida, passavam a correr sem aquele cansaço extremo, sem nenhum desconforto. Alguns começaram a subir ao pódio, né? Conseguir ali pegar suas premiações e tudo isso com liberdade para comer de tudo, sem engordar. E com o tempo, eu fui tendo provas de que nem sempre o que está na teoria funciona na prática. E o fato é que a faculdade e a especialização, ela não ensina isso. Eu aprendi muito com a prática de corredor. Foi com os meus estudos e principalmente com a minha experiência prática que eu encontrei um caminho que leva qualquer corredor a diminuir o seu tempo na corrida. Através da nutrição, com liberdade para comer de tudo, sem engordar. E sem essa intenção, eu criei um método. Caracas, né? Aí eu pensei, quantos corredores sabem disso? Não sabem, né? Mas agora eu posso ajudá-los, porque sei que eles não fazem ideia que existe esse caminho, assim como eu mesmo não fazia, né? Mesmo sendo nutricionista e baseado no que os estudos da faculdade, na especialização em nutrição esportiva, nessa base, né? Só com os estudos da faculdade e só com o que você aprende na especialização, dificilmente algum nutricionista vai conseguir prescrever uma estratégia alimentar para um corredor de rua de maneira tão assertiva que fará diminuir o seu tempo na corrida com liberdade para comer de tudo sem engordar. Eu que vivo nesse mundo de corrida sei das alegrias, das dificuldades que existem. Eu vivo isso também. Sei que muitos até já desistiram, abandonaram a corrida. Outros estão aí quase desistindo, né? Porque sente realmente tantos desconfortos e não consegue ver nenhuma evolução. E por isso, galera, eu decidi compartilhar esse conhecimento de forma online e ensinar corredores a diminuir em até 10 minutos no treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo sem engordar.
E alguns conseguem diminuir 42 minutos, outros 5 minutos. O fato é que é possível, tá? E o diferencial desse método é que, com ele, é possível ter resultados rápidos. Aplicando a estratégia, é possível diminuir o tempo no seu primeiro treino, desde que faça o consumo adequado ali dos nutrientes, no momento e quantidade certa. Outro diferencial é que, para diminuir o tempo na corrida, você não precisa investir em suplementos, você não precisa ter esse investimento alto, né? Esse gasto com suplementação. O que você precisa, na verdade, é de comida simples, acessível, que inclusive já tem aí na sua casa. Olha só, vou mostrar para vocês o que é o simples, né? Vou mostrar uma foto aqui de algumas refeições. Olha aí. Coisa simples, turma. Comida de verdade. Tá vendo? É isso aí que é coisa simples. Com certeza você tem na sua casa esse tipo de alimentação. E tem mais. Para diminuir o seu tempo na corrida, você não precisa parar de comer o que gosta. Pelo contrário, com o método, você tem a liberdade para comer de tudo, sem o risco de engordar. Isso porque você saberá as suas necessidades diárias. Um outro diferencial muito importante é que o método foi desenvolvido por um nutricionista que é corredor. E eu participei, galera, de provas de 5 quilômetros até uma ultramaratona. E a ultramaratona não foi por um desejo, e sim por objetivo de compreender as necessidades nutricionais de um ultramaratonista na prática. Ou seja, eu vivo o que vocês vivem, eu treino o que vocês treinam. Então, eu passo por isso e com esse conhecimento prático e teórico eu consegui montar esse método. Durante esses anos trabalhando e convivendo com corredores, eu percebi que a maioria dos corredores amadores, eu posso dizer que quase 100% deles acreditam fielmente que estão fazendo as escolhas corretas e, na verdade, não estão. Como assim, Jefferson? Estou entendendo. Existem 5 grandes erros que os corredores cometem e eu sei que é com a intenção de acertar. Por isso eu estou aqui para te ajudar, né? E é exatamente por conta desses erros que eles não conseguem diminuir o tempo na corrida. Olha só, cuidado, hein? Cuidado porque o que eu vou te dizer aqui é contra-intuitivo. Ou seja, é contra o que a sua intuição diz. Presta atenção porque é bem possível que você cometa ao menos um desses erros. Vamos lá. O primeiro erro é acreditar que para diminuir o tempo na corrida, diminuir seu tempo na corrida, basta treinar. E por que isso é um erro, Jefferson? Primeiramente, é importante reforçar que o treinamento ele é necessário, mas não é o bastante. Veja só o porquê. Para o nosso corpo funcionar, é preciso ter energia. E essa energia vem da nutrição, né? Do que comemos, do que bebemos. E no momento da corrida, que é um exercício que tem uma alta demanda, né? Gasta muita energia, precisamos da quantidade de combustível adequado para que ele funcione. Ou seja, mesmo que você treine bastante ou o suficiente, se você não tem essa energia necessária armazenada no seu corpo, você não tem um bom desempenho e não vai conseguir diminuir o seu tempo na corrida, assim como aconteceu comigo na história que eu acabei de contar, né? E como acontecia com a minha aluna Ágata. Veja só. Porque antes eu achava normal. Era normal para mim correr assim cansada, era normal se sentir fadigada, sabe? Terminar Sim. o treino assim morta. Era uma coisa normal para mim. Falar, todo mundo deve ser assim, né? Eu devo estar assim porque eu não treino direto, não estou sempre seguindo as minhas planilhas, sabe? Eu não sou muito fiel aos meus treinos. Eu falei assim, deve ser isso, que eu sempre estou muito cansada, mas deve ser normal para todo mundo. E depois que eu fiz o curso, que corri lá meus 21, e olha que eu nem estava tão preparada fisicamente, né? Treinada.
e eu corri me sentindo bem, eu falei, não é normal. Não é normal. Fiquei esse tempo todo enganada. Com porque certeza. eu olhava e falava assim, é porque eu não tenho treinamento. É por isso que eu fico cansada, eu não melhoro, meu tempo em nada. E para mim, na verdade, eu nunca nem imaginei que a alimentação faria diferença. Entendeu? Sim. Mas quando eu assisti, né, assisti seus vídeos e quis fazer o curso, foi para ver. Eu falei assim, pode ser que alguma coisa esteja passando, né? E eu não estou percebendo. Então, assim, eu vou atrás. E quando eu corri os 21, sabendo que eu não estava preparada, porque eu não sigo, né? Planilha e tal. E aí eu me senti bem, porque eu me senti bem. Deixa eu falar que nem parecia que eu tinha corrido. Muito diferente da primeira, que eu nem sei como que eu consegui correr a primeira maratona. Que eu tô te falando, super fadigada, mas eu consegui terminar. E já tinha sido uma vitória, né, para mim, uma superação. Imagina correr bem, terminar bem e ainda diminuir meu tempo. Então, assim, para mim, eu falei assim, gente, não era normal. Viu aí? Por isso que eu reforço que treinar não é o bastante para diminuir o tempo na corrida. E aí o segundo erro é restringir a alimentação. E por que fazer isso é um erro? Primeiro, porque o nosso corpo necessita de todos os macronutrientes e das suas quantidades, e nas suas quantidades, né? Carboidratos, proteínas, fibras e gorduras. E restringir sua alimentação vai dificultar na produção de energia adequada para a sua corrida, além de só aumentar a sua vontade de comer alimentos calóricos. Segundo, porque para diminuir o seu tempo na corrida, você precisa consumir uma quantidade de calorias que esteja acima da sua taxa metabólica basal e abaixo da quantidade de calorias gasta por dia, nas 24 horas. A taxa metabólica basal, turma, é a quantidade mínima de calorias que o seu corpo necessita para sobreviver. Para o seu coração bater, para o seu cabelo crescer. Se você ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada, você vai precisar consumir essas quantidades de calorias. É a energia mínima para o seu corpo funcionar. Ou seja, até mesmo para um corredor que queira emagrecer, ele precisa consumir uma quantidade de calorias que fique entre a taxa basal e a quantidade calórica gasta por dia, ou seja, o total de calorias gasta por dia. Então, o mínimo e o máximo. O que normalmente acontece com os corredores é isso aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui hipotético, tá? Vamos supor, Jefferson tem aqui a taxa basal de 1.400 calorias. Preste atenção no que eu vou te explicar aqui agora, hein? Muita atenção, não se distraia não. 1.400 calorias aqui. E hoje eu corri 15 quilômetros e fiz musculação. E no total de calorias que eu gastei, deu 3.000 calorias, ou seja, 3.000 que eu gastei nas 24 horas, 1.400 é o mínimo, que é só para funcionar. E ao longo do dia, eu consumi 1.100 calorias. Então vamos lá, resumindo, 1.400 é o mínimo, taxa metabólica basal, só para o corpo funcionar. 3.000 calorias é que eu gastei nas 24 horas e o que eu comi durante 24 horas, o total de calorias foi 1.100 calorias. Nesse caso, eu deveria ter consumido em torno de umas 2.600 calorias. A realidade da maioria dos corredores é exatamente essa. Come menos do que o necessário para sobreviver. E isso é muito grave para a sua saúde. Se você está cometendo esse erro, agora você já entendeu que não é o caminho para diminuir o seu tempo na corrida. Mesmo se você também tem o objetivo de emagrecer, nesse caso você vai viver aí no efeito sanfona, se continuar desse jeito. Né? O efeito sanfona é aquele, perde X, ganha o dobro. Perde um pouquinho, ganha o dobro. Fica nesse efeito sanfona. Ou seja, restringir não vai te ajudar a diminuir o seu tempo na corrida. E eu acredito que 100% dos meus alunos já cometeram esse erro.
Veja esse relato do meu aluno Manuel. Olha só o depoimento dele. Sou Manuel, 36 anos. Vocês estão vendo a foto aí da minha primeira meia maratona. E eu gostaria de compartilhar como foi essa experiência, como foi possível chegar lá. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Vocês vão ver aí eu bem acima do peso. Fiz muita dieta restritiva. Eu sempre gostei da corrida e ela sempre esteve presente nessa minha luta contra o peso. Só que com essas dietas restritivas eu não conseguia evoluir. E eu não conseguia manter sempre treinando. Eu parava, achava chato. Mesmo o esporte que eu gostava, era sacrificante continuar na corrida. Tentei reconfigurar isso. Então vocês vão ver nessas fotos que eu estou bem acima do peso. A qualidade de vida vocês podem imaginar como é que estava. E aí eu começo a correr e também entro numa consultoria de treinamento de corrida. E aí os tempos foram melhorando. A gente inicialmente com os treinos e com essas dietas restritivas consegue até perder peso. Mas aí eu não conseguia ter regularidade nas atividades e meu tempo estava estagnado, como vocês podem ver nessas fotos. Nessa luta contra o peso, quando eu conheço Jefferson, em apenas uma semana aplicando as dicas, meus resultados melhoraram bastante. O mesmo tempo em que eu fazia 17 quilômetros, uma semana depois eu fiz 19 quilômetros. Um outro detalhe é que eu pedi exatamente isso. Minha primeira postagem na comunidade, vocês vão poder ver, é querer melhorar o tempo e querer chegar na meia maratona. Então, vocês viram que é possível, eu como de tudo, com responsabilidade, não faço nenhuma dieta restritiva, tinha muito medo de carboidrato, hoje o carboidrato é um aliado, na minha experiência. As dicas de Jefferson, as dicas de todo o programa, elas foram importantes para mudar não só a minha vida, mas a vida da minha família. Então, a gente tem uma qualidade de vida, come de tudo, e continuo perdendo peso e, principalmente, melhorando o rendimento na corrida. Vocês viram aí, né? Restringir não será uma opção para você que quer diminuir o seu tempo na corrida. O terceiro erro, turma, é correr em jejum. Se o seu treino ou a prova, né, sua prova você tiver o objetivo de diminuir o seu tempo na corrida, correr em jejum é um grande erro. Para treinos leves de até 1 hora de duração, você pode ir em jejum sem nenhum problema. Lembra, treinos leves de até 1 hora. Pode ir em jejum sem nenhum problema. E por que isso é um erro, né? Olha só, lembra do que eu falei lá no erro 1? Se o seu corpo necessita, né? O seu corpo ele necessita de quantidade adequada de energia para funcionar. E essa energia está presente na nossa alimentação, né? Quando você vai correr, você precisa ter essa energia disponível na sua corrente sanguínea, lá dentro do seu músculo também, e à medida que vai faltando, que está armazenado dentro do músculo, né? Ele vai começar a retirar lá do seu sangue. Então, a energia, as nossas reservas, principais reservas de energia, fica dentro do músculo. Quando começa a reduzir essa energia que está aqui dentro, nosso corpo vai lá no sangue para pegar a matéria-prima que está lá para poder produzir energia, né? E aí pega essa matéria-prima, manda para dentro do músculo para que o seu desempenho se mantenha, para que você consiga manter o ritmo. Se você for em jejum, vai faltar o combustível. E aí que começa todas aquelas queixas, né, que eu escuto aqui de corredores, aquele cansaço muito grande, dificuldade para respirar, fica puxando o ar, bota a mão no joelho, a falta de ar desgramada, as pernas ficam pesadas, não consegue segurar o ritmo, fica ali no ritmo forte no começo, daqui a pouco quebra, não consegue mais manter o ritmo, sente as pernas pesadas, sente queimação nas pernas. E aí você pode falar, pô, Jefferson, você tá de sacanagem, né? Os melhores corredores do mundo correm em jejum e eles não têm dificuldade. Galera, eu escuto muito isso. Várias pessoas falam muito sobre os quenianos, né? Os quenianos são os melhores do mundo e eles correm em jejum. E aí, deixa eu te mostrar aqui como é a alimentação dos quenianos. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui um estudo. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Nesse estudo, mostra um grupo de quenianos, né, que foram ali avaliados, os pesquisadores avaliaram
quantidade de carboidrato. E aonde que está ali marcado com amarelo, vocês vão ver as quantidades, né? Então, olha só, primeira quantidade, né? Enquanto a ingestão média foi de 441 gramas de carboidrato, o consumo de carboidrato, ou 75% da ingestão total. E aí, quantidade de ingestão total do dia dos quenianos, 75% vinha de carboidrato, né? O outro grupo que foi avaliado ali, 476 gramas de carboidrato. Isso é um total de 71% da alimentação deles do dia, né? Num outro grupo, 607 gramas de carboidrato, equivalente aí a 76% da ingestão da quantidade de energia do dia inteiro, né? Vinha de carboidrato. Um outro grupo, 556 gramas de carboidrato, equivalente a 71%, né? E aí, no final do estudo, teve um terceiro grupo, 580, 79%, ou seja, quase 80% ali da ingestão da alimentação do dia deles vem de carboidrato, né? E aí, é bacana falar que um grupo queniano bastante distinto que vive em grandes altitudes, que foi avaliado, né? Foi a pesquisa feita com eles. E aí, esse grupo, ó, só para vocês terem uma ideia, né, quase 50 medalhas olímpicas tem esses atletas. Ou seja, vamos voltar para cá. Galera, não tem essa de você os quenianos correm em jejum. Não existe isso, você fazer um treinamento em jejum, a não ser quando é alguma coisa técnica para eles, né? Então, tá aí um estudo muito bacana feito com uma tribo de corredores, né, de quenianos, que dentro dessa tribo tinha 50 medalhas olímpicas. Então, não é qualquer atleta que a gente está falando, né? São atletas olímpicos, tá? E aí, você tá visualizou essa informação agora, mas veja bem, você não vai sair por aí, né, comendo qualquer coisa, não. Na aula 2, eu vou explicar o que é preciso para diminuir o seu tempo na corrida. E se você comete esse erro, pode ficar tranquilo, porque isso acontece com quase 100% dos corredores. Inclusive, acontecia com a minha aluna Eliane. Veja só o depoimento dela. Pra você ter noção, eu já corri 21 quilômetros sem tomar água. Eu fazia em 2 horas e não sei quanto, mas eu não me importava. E aqui na estrada, sem água, sem comer nada. Só correndo. Eu achava que era assim, quanto mais você corria, mais seu corpo ia se adaptando. Que eu podia correr 20, 25, 30 quilômetros sem comer nada, e que eu ia chegar bem. Só que realmente quando eu chegava, eu estava acabada. Eu chegava ruim, mas nunca ia imaginar que era, né, desidratada, falta de nutrientes ali que eu precisava para correr bem, que eu não sabia. Quando eu fazia essas loucuras, né, sem água, sem me alimentar, eu chegava, não aguentava não queria nem subir a escada da minha casa, na verdade. Esses dias mesmo eu passava com minha amiga. Nossa, eu corria 10 quilômetros a 1h03, 1h05. Aí baixei para 58. Nossa, foi baixando. Se eu fizer 1 hora, eu já não estou mais satisfeita. A gente já está sendo evoluindo, né? Buscando evolução. Aí essa última agora que eu fiz uma competição virtual, eu fiz em 45 e alguma coisa. Mas eu não quero me manter aí, né? Se eu cheguei a esse nível e eu sei que eu me alimentando correto, seguindo direitinho, eu vou evoluir, treinando, porque assim, eu tenho disciplina sim, questão de treino, mas a alimentação, eu acabo, né? Aí eu penso, poxa, se eu realmente seguisse ali direitinho, eu tenho como evoluir, né? Ou seja, galera, correr em jejum não é o caminho para você diminuir o seu tempo na corrida. O quarto erro é acreditar que para diminuir o tempo na corrida, basta ter uma alimentação saudável. E por que fazer isso é um erro, né? Calma, que ter uma alimentação saudável é essencial para a sua saúde e também para a corrida. Mas
não é o bastante, pois na corrida é preciso de uma estratégia alimentar, que significa comer os alimentos certos na hora e quantidade certa. Por exemplo, o ovo é um excelente alimento, porém não é indicado para ser consumido no pré-treino, ou seja, antes da corrida. Comer uma salada e uma proteína à noite e correr pela manhã no dia seguinte é muito saudável, mas não vai te fornecer a energia que precisa para diminuir o seu tempo na corrida. Nesse caso, as quantidades e o tipo de cada momento... Desculpa, nesse caso, as quantidades e o tipo de alimento para cada momento do seu dia serão fundamentais para você conseguir diminuir o seu tempo na corrida, né? E você pode fazer isso utilizando alimentos saudáveis. Mas agora, adequado às suas necessidades de maneira estratégica. Nesse caso, ter uma alimentação saudável não é o bastante para você diminuir o seu tempo na corrida. E eu sei que esse pensamento, no senso comum, faz muito sentido. Inclusive, a minha aluna, a Sandra, também pensava dessa forma. Olha só o que ela falava. Meu nome é Sandra, eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Eu tenho 57 anos e na verdade, eu nunca me preocupei com nutricionista. Eu nem gostava de nutricionista. Porque a minha educação, eu sempre achei que a minha alimentação é perfeita. Só que, como eu comecei a tentar melhorar minha performance e não estava desenvolvendo, né, não estava melhorando, eu sou uma pessoa, assim, super light, não comia carboidrato, então era, assim, low carb, direto, assim, né? Comia muita salada e muita proteína. Então, a partir do momento que eu entrei no seu programa, né, que você falou, não, tem que comer carboidrato, você tem que ter energia para correr. Porque eu me sentia cansada demais. Então, a minha vontade não é assim, porque eu amo correr, mas não pode ser sofrimento, né? Então, assim, quando eu me sentia cansada, achava, nossa, eu estava morta de cansada. E aí, agora, eu estou me sentindo bem melhor, porque eu estou sentindo com energia. E como você fala, né? Eu estou fazendo o pós-treino também. Então, com o pós-treino, eu estou tendo também energia, porque eu faço uns estudos online, né? Eu estudo à tarde, e me dava um sono, eu ficava piscando, assim, né? Porque eu não tinha energia. Toda a energia, o pouco que eu tinha, né? Da low carb que eu comia, ia embora na corrida. E a melhoria da performance, né? Porque eu entrei com 7,3 de pace, né? Aí fui melhorando, passei 7,58, 7,47, 6,47. Então, assim, tô sentindo melhora, tanto, né, na performance, não era tanto meu objetivo, mas o maior objetivo é estar bem. Então, fazer essa alimentação saudável não é o bastante para você conseguir diminuir o seu tempo na corrida. Agora, o quinto e o último erro é comer e sair para correr. E por que fazer isso é um erro, né? Quando você corre, existe uma necessidade fisiológica ali da circulação do sangue, né, e para os músculos ativos. E essa circulação, ela é necessária para um bom desempenho na sua corrida. Ou seja, se não tem essa circulação lá nos músculos ativos, o desempenho despenca. E por que eu estou te explicando isso, né? Quando você opta em comer algo e não dá o intervalo adequado para o processo digestivo acontecer, mesmo que o alimento seja um alimento recomendado, né, para aquele momento, você está dizendo para o seu corpo o seguinte: ó, agora tem comida no meu estômago, hein? Você precisa ir lá e fazer digestão. E o seu corpo faz. Ele pega grande parte daquele sangue que está nos seus músculos ativos, te ajudando a ter mais desempenho, e manda esse sangue lá para o seu estômago, para fazer o processo digestivo. Ou seja, o seu desempenho despenca. E ainda você corre sérios riscos de ter algum desconforto, né? Como náuseas, diarreia, dor de barriga, cansaço. E por isso, comer e sair para correr vai te impedir de diminuir o seu tempo na corrida. O meu aluno, Júlio, ele também cometia esse erro. Veja só o que ele falou.
teve um ponto que eu vi que foi um ponto que você comentou e eu falei assim, caramba, eu faço exatamente o que não é para fazer, que é aquela história, né? Você quer correr, aí se arruma rapidinho, vai pela porta, pega a banana, toma um golinho d'água ou toma um copo d'água e acha que aquilo ali é o teu combustível para correr. 5 minutos antes de você largar, né? E eu falo, cara, não está servindo para nada isso aqui. Eu vou fazer uma corrida aqui, às vezes, de meia hora e isso que eu comi não vai me fazer efeito nenhum ou muito pouco vai ser utilizado como benefício do meu treinamento. E aí foi uma prática que eu vi que não funciona, que era só uma ilusão e que quando eu passei a fazer com antecedência, a dica que você passou, por exemplo, da banana amassada, para ser mais fácil a digestão, né? Isso aí. Mudou 100%. 100%. E olha só, se você comete esses erros, tudo bem, eu estou aqui para te ajudar a resolver isso, né? E na aula 2 eu vou te explicar qual é a maneira certa para você diminuir o seu tempo na corrida. Como eu te mostrei, é mais fácil e barato do que você imagina, né? Você não precisa gastar com nenhum suplemento, nem com os alimentos caros e difícil de achar. O que você precisa, você já tem na sua casa, né? Eu te garanto que se você aplicar o que eu te ensinei até agora, em conjunto com o que eu vou te ensinar na aula 2, você vai notar diferenças no seu treino de corrida. Porém, isso será apenas um pedacinho do seu real desempenho. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acompanhe todas as aulas, entenda o que eu estou te explicando, faça resumos, reveja e coloque tudo em prática. Depois você tira suas próprias conclusões, né? E não esqueça que não importa se você hoje está acima do peso, não importa se você se cansa muito e tem que caminhar durante a sua corrida, não importa se você já tentou diminuir o seu tempo por diversas vezes e não conseguiu, não importa a sua idade, não importa se você está na menopausa, se é diabético ou se é hipertenso, você é capaz de diminuir em até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo, sem engordar. Na próxima aula, que será na quarta-feira, eu vou falar sobre os 4 pilares fundamentais para diminuir o seu tempo na corrida. E na última aula, que será na sexta, eu vou te mostrar como é possível diminuir o tempo na corrida em qualquer idade, peso ou condição de saúde, com liberdade para comer de tudo, sem engordar. O que você precisa saber agora nessa aula é que não basta apenas treinar, comer e sair para correr e ter uma alimentação saudável, que restringir a alimentação e correr em jejum não é uma opção para quem quer diminuir o seu tempo na corrida. Não é isso que você precisa fazer para diminuir o seu tempo na corrida, né? Se você que não está... eu sei que você não está aqui assistindo à toa, né? Você realmente deseja diminuir o seu tempo na corrida e ter uma corrida mais prazerosa, né? Veja só, nós criamos uma comunidade no Facebook para tirarmos todas as suas dúvidas, além de ser um espaço também, né, para você interagir com outros corredores que têm os mesmos objetivos e dificuldades de você. Então, entre para a comunidade. Assim que acabar essa aula, vamos deixar o link na descrição dos grupos de WhatsApp desse evento. Eu vou até mostrar um print para vocês aqui. Olha só. Lá no grupo de WhatsApp, na descrição do grupo tem o link da comunidade do nosso evento lá no Facebook, beleza? Então, só entrar clicar nesse link lá na descrição do grupo e participar da nossa comunidade. Eu vou disponibilizar também um mapa mental ilustrativo dessa aula com atividades, né, para reforçar o conhecimento e o seu propósito nesse evento aqui. O link para acessar esse material também vai ficar na descrição dos grupos de WhatsApp desse evento. Mas, Jefferson, eu não estou nesse grupo, o que eu faço? A gente vai deixar o link aqui embaixo desse vídeo.
é só clicar e entrar. O grupo ele é silencioso e só enviaremos ali informações sobre o evento, tá? Até o final das aulas dessa semana eu vou te mostrar como você pode diminuir em até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo e sem engordar. Eu vou fazer a minha parte e você precisa fazer a sua, assistindo e aplicando tudo o que aprender aqui no evento, beleza? E outra, se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilhe ele com mais corredores. Assim, como para você ele foi útil, provavelmente ele será útil também para outro corredor. Então, bora fazer essa corrente do bem? Temos então, galera, um encontro marcado nessa quarta-feira, mas antes disso, temos também um encontro amanhã às 7h45 no meu Instagram, @NutriJeffersonGonçalves, beleza? Um abraço para você e até lá.